Quem está entendendo? Aquele que se enriquece com o Evangelho, eu não concordo. Desculpe vocês que estão me ouvindo, vocês pregadores itinerantes, vocês pregadores de igrejas enormes, desculpe. Mas tem muita gente aí que precisa ser ajudado. E não precisa você ser rico. Precisa ter uma vida boa, Margarida. Basta. Então, o Evangelho, a Bíblia, ela tem se voltado apenas para uma visão. Se você falar que a igreja não precisa, eu falo precisa. Só para você ter uma ideia, nosso computador precisa ter uma geral nele. Pastor, nós não temos uma geral. Nós temos o nosso jeito. Amém? Mas ele precisa, ele tem que. O disco do computador ele deve estar corrompido, por isso que ele para, não é internet. Nós colocamos só um, outro nós não mexemos, então é melhor levar e dar uma geral nele. Aumenta. Então precisa. Manutenções precisa. Precisamos comprar púlpito, precisamos comprar cadeira, precisamos comprar uma igreja. Você entendeu? O que está entendendo? Nós precisamos sair do aluguel. Então, o seu dízimo, a sua oferta, é precioso. Eu conheço pastor que não tem um culto que ele não faça voto para as pessoas. Margarete. E eu vou falar que está errado? Eu não. Conheço vários pastores assim. Então, quando nós entramos nas Sagradas Escrituras, nós temos que ver a visão que as Sagradas Escrituras nos dá desde o princípio. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele quer um contato comigo e com você. Deus, Ele quer morar dentro de você. A moradia de Deus, como o próprio Deus falou para Davi, que Ele mesmo, Ele morou em tendas e não se preocupou. Ele mesmo ia preparar a moradia dele. E as pessoas então tinham uma experiência com Deus. A menininha quando estava rodando teve uma experiência com Deus. O irmão quando roda, quando pula, quando tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Miriam teve uma experiência com Deus. Experiência não é doutrina, não é regra. Eu quero que você entenda. Mas está rodando, está fazendo isso. Aonde está? Não é regra. É uma experiência. Então quando a pessoa fala, você já teve alguma experiência com Deus? Procura entender aonde começa a experiência. Não coloca isso como doutrina. Eu não tenho medo de falar. Porque eu estou baseado na Sagrada Escritura. Miriam pegou o pandeiro depois que Moisés passou o mar vermelho, tocou. Só foi ela. Quando ela tocou o pandeiro e adorou a Deus, ela influenciou outras pessoas a dançar com ela. Quem está entendendo? Então você não vai precisar. A igreja está no mistério. Não, mas você entrando no mistério, você dá lugar para Deus, todos vão acompanhar. É regra? Não é. Então assim começa a manifestação de Deus. Isso se chama pastor batismo com o Espírito Santo? Claro que não. O que é isso, apóstolo? É uma experiência que você tem com Deus. Eu tenho a minha experiência. Cada um de vocês tem a sua experiência. E glória a Deus por quem tem. Quem não tem, busca a sua. Por quê? Porque Miriam dançou. A Bíblia diz que Davi também dançou. Davi dançou. Saul dançou. Olha, Saul dançou. Davi dançou. De uma maneira que toda Jerusalém viu ele, Margarete. Abençoando toda a casa. Como eles
conseguiu fazer esse apoio, sabe? Então, se você vê na Bíblia, pessoas fazendo coisas malucas, que para o mundo é maluco. Quer ver uma coisa? Daniel, ele batia na coxa, cheio do poder de Deus. Ezequiel, a mesma coisa, meu querido. Isso acontecia. É tanto que hoje, se você for nas igrejas e alguém falar que tem um anjo aqui, todo mundo dá risada na sua cara. Aí fala, esse negócio de anjo, angiologia na igreja, não tem anjo. Aí você olha para ele e fala, então lê a Bíblia. Depois você fala. A pergunta que eu faço, Daniel, viu anjo ou não? Viu? E ele diz, só eu vi. Olha só, Daniel está escrito lá. Eu vi o anjo, vocês só perceberam, mas quem viu foi eu. Quem está entendendo? A Bíblia, eu não vou falar de anjo, mas ela fala de anjo, quase a Bíblia inteira. Então, para tentar tirar você do espírito da fé, ele fica falando mal daquilo, da experiência que você tem com Deus, e pede que você mostre na Bíblia, mas você mostra na Bíblia. O problema é que o povo, Margarete, começava a pecar demais. Sansão teve experiência, pecava demais. E aí, Jeremias vai dizer, olha só o que Jeremias diz. Jeremias, capítulo de número 21, capítulo número 31, você que está aí. Porque eu quero que você entenda. Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Olha o que Deus fala para Jeremias. Deus fala, vou destruir essa cidade. O povo não me adora mais como tem que adorar. O povo adora a idolatria. O povo adora isso. Deus fala para Jeremias, eu vou destruir essa cidade com fogo, mas não se preocupe. Olha o que ele está dizendo aqui, o versículo 33. Essa, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o que Deus está falando aqui para Jeremias? Jeremias, para o povo ter uma experiência comigo, ele tem que abrir o coração dele. Ele tem que esquecer do mundo. Ele tem que esquecer dos problemas, esquecer do marido, esquecer de mulher, filho, esquecer de tudo. De conta, esqueça tudo. Abra o coração para Deus e adora Ele. Essa palavra no hebraico é o Berit Hadashah, que significa nova aliança, escreverei no seu coração, que significa o Novo Testamento. Quem está entendendo? Dá glória a Deus, irmão. Então Deus está falando, olha, eu vou te dar uma experiência, viu? Mas não é para todo mundo, é só para aqueles que me buscar de todo o coração, de toda a força, de todo o seu entendimento. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Então muitas das vezes a pessoa fala, pastor, por que eu não sou batizado ainda com o Espírito Santo? Porque eu não falo língua? Primeiro, porque você não buscou de todo o seu coração. Por quê? Porque é uma promessa de Deus na tua vida. Isso é uma promessa. Pastor, mas tem pastor que não é batizado. O problema é dele, meu irmão. Tem pastor que não é batizado. Tem homem de Deus que não é batizado. Está em cima do púlpito. Meu querido, cada um. Quem está entendendo? Porque Deus prometeu batizar toda a carne. Aonde está escrito isso, apóstolo? Livro de Joel. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Olha só a promessa de Deus.
depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sono, e os vossos jovens terão visões. Até sobre o servo e sobre a serva daquele dia derramarei meu espírito. Mostrarei maravilha no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando que é antes de vir o arrebatamento e o grande dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Então Deus já estava dizendo claramente, Ele ia escrever isso no coração. A arca, que é a presença de Deus não estava mais. Deus estava preparando um lugar para ele. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Você vai achar Deus se buscar de todo o coração. Você vai ter visões se você buscar Ele. Sair do natural e entrar no sobrenatural. Mostrar para Deus que a tua visão não está só na terra, mas também está no céu. Perdemos esse contato. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que em Atos dos Apóstolos, da qual se concretizou essa promessa, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, da qual foi lido, nós vemos aqui 4 ações do Espírito Santo. Eu digo quanto? 4 ações. A primeira ação é que o Espírito, ele veio. Olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 2, versículo 2 e versículo de número 3. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estava assentado, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então a Bíblia vai nos dizer que 120 pessoas estavam buscando a promessa de Deus. E eles estavam orando, Margarete. A Bíblia diz de forma clara que Jesus, ao ressuscitar, ele ainda ficou 40 dias na terra. Levante a mão quem entende isso. Apresentou para milhares de 500 pessoas. Apresentou aos discípulos. Apóstolo, por que os outros não viram? Porque ele só apresenta naqueles que creem. Jesus não vai vir para o ímpio, não, irmão. Jesus vai vir para quem crê nele. Levante a mão da glória a Deus. Ah, pastor, vigia por quê, meu querido irmão? Se não crê, não vai ver a glória de Deus. A Bíblia está dizendo, é só quem crê vai ver a glória de Deus. É por isso que o arrebatamento é só a igreja que vai subir. As pessoas vão olhar, não vão perceber, mas só a igreja vai subir. Levante a mão quem entende isso. Porque ele apresentou-se quando ressuscitou para a igreja, para os crentes, e da mesma forma vai ser para a igreja, porque ele disse que assim como eles viram ele vir, foi nos 2 anos, assim ele retornará.
A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que fosse revestido de todo o poder. Todo o poder. Não é só um poder, é todo o poder. E aí depois serei minha testemunha na Judeia, Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo? Tem muitos aí que dizem que é testemunha, mas é testemunha coisa nenhuma. Só é testemunha quem crê no poder de Deus e na graça de Deus e na unção de Deus. Levanta a mão da glória a Deus. Ninguém pode sair vazio e seco, onde busca poder de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Prega desse jeito para ver. Prega desse jeito para ver. Para ver se amanhã vai sair muita gente seco, vazio, falando o que eu estou falando. Nós somos batizados com o Espírito Santo. É nada, irmão, não é não. Não é. Tem muitos pastores em cima de altares que não têm o privilégio que eu e você teve de ter experiência com Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Fala bonito, prega bonito, mas é seco, é vazio. Ah, pastor, você está contra ele? Não! Eu só estou dizendo que o tempo está chegando, meu querido irmão. Jesus está vindo buscar a tua igreja. É necessário que nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar. É necessário entregar a nossa alma, o nosso coração diante do Senhor. Não se preocupe com o que você vai fazer lá fora. Não se preocupe com o seu dinheiro. Deus vai guardar. Deus vai abençoar teu esposo, teus filhos. Deus vai abençoar tua casa. Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus não precisa do dinheiro deste mundo. Deus precisa que você abra o teu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, obedeça a minha palavra. Tenha um particular, porque eu quero morar dentro de você. Por que, apóstolo? Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, no livro de Efésios, ele está dizendo que você é selado com o Espírito Santo. Eu já preguei isso aqui. Selado não é batizado. Ele está dizendo que você já tem o Espírito Santo e é salvo. Levante a mão da glória a Deus. Para a salvação não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Precisa receber Jesus como seu Salvador. E o Espírito Santo, o batismo. Batismo com o Espírito Santo não é o selo com o Espírito Santo. Batismo é algo sobrenatural dado aos crentes, é um poder sobrenatural dado aos crentes, para deixar o crente com coragem, com unção, com determinação. Quem está entendendo, irmão? Aleluia! Mas selo com o Espírito Santo não é batismo, é isso aqui, ó. É um selo, vai selar você. Aleluia! Por isso que o Senhor, Ele deixou bem claro que tem que receber poder. Sabe quanto tempo eles ficaram buscando em oração? 40 dias, não foi um dia não. Não foi no mesmo dia não. Quando você é selado, quando você é tocado por Deus, você quer estar na igreja, como foi dito pela missionária Kátia. Você quer adorar, você quer buscar, ah, meu Deus, você quer fechar o seu coração, se deu oportunidade para você, não deu, não tem problema. O problema é que você está aí buscando a Deus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não tinha oportunidade, eu estava lá, o Zé Maurício está sentado. Saí do manto. Por quê? Porque eu estava adorando, eu estava querendo Deus. Sabe o que veio na minha mente? Quando eu estava buscando em oração, falando com Deus.
via na minha mente o mar aberto e Moisés andando. Eu não pensava em encontro, não pensava em nada não, irmão. E para mim eu sentia o vento do mar, eu andando com o povo. E eu só glorificava lá atrás. De repente eu também aqui na frente, eu andando. Epa! A Dete, quem conhece a Dete? A Dete não falava nada, tinha vergonha, estava ali sentada. Quando Deus batizou ela com o Espírito Santo, quem segurava ela? É Deus. Pulava. Quem segurava? Ninguém segurava ela, irmão. Batia bem? Não, o Espírito Santo não vai bater ninguém, nem derrubar ninguém. Levante a mão da glória a Deus. Ela ficou uma semana na casa dela, a filha dela falou, estava fazendo comida, tocava o louvor, dentro da casa. Ficou 7 dias, Margarete, com aquela presença. 7. Se ela estivesse no ônibus, ela rodava dentro do ônibus. Ela pulava dentro do ônibus. Você quer saber o que é batismo com o Espírito Santo, irmão? E ela era quietinha, né, Margarete? Mas só dentro dela sabe a vontade de adorar, de buscar. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Então a ação veio, o Espírito Santo veio. E eles, a Bíblia diz que esse primeiro ato, a ação do Espírito Santo é de batizar. Batizar com o Espírito Santo está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 5. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Você lê aí também. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Mas é seu, irmão. Aleluia. Eu não acredito nisso, não. Tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quem está falando isso é Jesus. E quando é batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz aqui que eles falaram em novas línguas. Línguas de outros países, de outros lugares, é normal. Porque havia uma festa ali. Era a festa de Pentecoste. Durava 7 dias aquela festa. O povo estava fazendo a festa lá fora, mas a igreja estava fazendo a festa dentro. Quem está entendendo, irmão? Depois eles começaram a falar, porque Paulo vai dizer que quem fala em língua fala em mistério com Deus. Pastor, quem fala em língua fala em mistério com Deus. E o povo não entende. Só Deus entende. A você que tiver um intérprete. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vou falar de mim porque eu estou pregando. Quando eu estou fraco, que eu passo uma luta tremenda, eu falo para Deus, não é fácil para a igreja pregar. Estou triste, Senhor. O que eu vou falar para o povo se eu não estou em condições? Sabe o que Deus fala? Fala em língua. Eu quero bater um papo com você. Levante a mão da glória a Deus. Aí eu dobro o joelho que eu vou orar, não tem palavra, irmão. Eu começo a falar em línguas estranhas. Aí eu vou falando línguas estranhas. E Deus vai entendendo. E Deus vai me edificando. Quem está entendendo da glória a Deus? Deus vai tirando a fraqueza, Deus vai mostrando que Ele é Deus para resolver os problemas, Ele é Deus para abençoar, Ele é Deus para curar. O homem não entende, mas Deus entende. Deus está dizendo nesta noite, meu querido irmão, não perca a presença dEle. Ele sabe que você é fraco, mas Ele te fortalece.
Aí quando edifica a mim, aí eu levanto, aí eu vou pregar e profetizar. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Levante a mão da glória a Deus. Então se eu preciso ser edificado, eu vou falar em línguas estranhas. Irmão, você está recebendo uma palavra profética nessa noite. Coisas que você não ouve, coisas que não pregam, Margarete. Esqueceram de pregar. Deixa eu dizer, Deus tem um contato forte com você. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer abençoar. Se não edificar o interior, o exterior não vai ser edificado. Aleluia! Tem que limpar o fundo do prato. Tem que limpar, tem que lavar a louça, tem que limpar o fundo do prato. Tem que limpar, meu querido irmão. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Deus quer batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Só que tem aquele negócio. Eu fui batizado com o Espírito Santo, é só eu. Glória a Deus. Está amarrado no nome de Jesus. É só eu que falo em língua. Sou melhor do que todo mundo. Mentira, não é não. Pedro era judeu, Margarete. Perdão. Pedro não era judeu. Olha como falar. Pedro era galileu. Os discípulos eram Galileu. Por quê? Galileu. Porque Galileu era um povo mais pobre que tinha, sem informação. Os discípulos eram Galileu. Só tinha um que era judeu. Quem é o nome dele? Quem conhece? Judas Iscariote. Era o único que era de uma família rica, que era a família mais exemplar, que falava outras línguas, eruditos. Mas Pedro achava que era só os discípulos que poderiam falar em línguas estranhas. Acho que Pedro achava que não ia morrer, né, irmão? Ele esqueceu que Jesus voltou a pregar o Evangelho. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele dizia que por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? Quem não crê será? E esses sinais seguirão os que em meu nome expulsarão dele, falarão novas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É poder, irmão. Pedro estava, aí Pedro estava sossegado, aí vem o anjo. Quem está gostando da pregação? Ele teve uma visão, porque quem é crente tem visão além do alcance. Ele teve uma visão do cesto descer 3 animais, 3 répteis. E a voz veio do céu, não veio da terra e nem do inferno, veio do céu. E ele sabia que a voz era de Deus. E a voz diz: Pedro, mata e come. E ele falou: Senhor, eu não comi coisa tão impura em toda a minha vida. Aquele cesto subiu novamente. E Deus falou para ele: não diga aquilo que eu purifiquei de impuro. Por 3 vezes veio aquela visão. Tem pessoas que você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pedro negou Cristo quantas vezes? 3 vezes. Então a falha de Pedro era na 3ª. Irmão, todos nós temos uma falha. Amém? Todos nós temos uma fraqueza. Amém? Quando chegou a 3ª vez, ele viu que depois chegou uma pessoa, porque o mesmo trabalhava em Deus, estava trabalhando na vida de Pedro, estava trabalhando na vida de Cornélio também. A Bíblia diz que na casa de Cornélio
ele era um gentil. O Cornélio, veio um anjo do Senhor. Porque o Cornélio era uma pessoa boa. Pensa naquela pessoa que dá esmola, que ajuda o próximo, né? O anjo desce e fala: Cornélio, Deus tem recebido as suas esmolas. Deus está alegre contigo. Você é um homem bom. Quem sabe o Cornélio pensou, né? É agora que eu vou para o céu, glória. Eu sou bom, eu dou as coisas. Ele falou: não adianta ser bom. Vai a Jope. Vai buscar Pedro. Aleluia. Levante a mão da glória a Deus. Ele lhe dirá o que deve fazer. Para a salvação, ele lhe dirá o que deve fazer. Então não adianta ser bom. Não adianta ter tudo. Não adianta bater no peito, colocar. Ai, você viu hoje que você abre o Face, é aquele negócio. O cara vai lá. Aí tem um coitado carregando os negócios. Aí ele dá lá. Fala pra ele, tal. Você viu que pegou, né? Estava um camarada lá. Ele falou: tô com fome, você tem alguma coisa aí? Aí o cara olhou, ele não tinha nem pra ele, mas ele pegou o dele e deu pro outro. Ah, rapaz, não quero a tua comida não, só fiz um teste com você. E aí deu dinheiro pro cara pagar a aluguel. E todo mundo vendo. É bom, irmão, fazer isso. Mas não significa que vai ser salvo. Não significa que vai ser salvo. Ele está fazendo caridade. Glória a Deus por isso. Gostaria que todos fizessem. Mas ele está ganhando com os vídeos que ele está fazendo. Amém? Se fosse uma coisa não mostrada, seria ótimo, né, Margarete? Não mostrada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Cornélio obedeceu a voz do anjo e foi ter com Pedro. Quando ele desceu, ele mandou os criados buscar Pedro. Quando os criados foram buscar Pedro, que chamou Pedro de Jope, Pedro já entendeu o mistério. Porque tanto falou com ele como falou com Cornélio. Amém? Pedro já entendeu e foi ter com Cornélio. Por quê? Porque ele era um gentil, não era judeu, e achava que o batismo com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, só era com ele, não era com os outros não. Aí Pedro se apresenta lá, a família de Cornélio, todo dia lá. E Pedro então, quando vai falar com eles, e Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, essa Bíblia aqui acho que vai ter que amassar, viu? Aleluia. Capítulo 10, eu só vou ler porque o nosso horário está lá em cima. Vai falar capítulo 10, no versículo, vamos ver aqui. Versículo 44 em diante. Então Pedro está pregando a ele. Quando Pedro está pregando a palavra de Jesus, falando que Jesus morreu na cruz, aquilo tudo, no versículo de número 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, pois ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Outra coisa, para Jesus se batizar com o Espírito Santo, não precisa batizar nas águas agora. A família deles começaram a falar em línguas estranhas. Cornélio e toda a família começaram a falar em línguas estranhas.
Falar em línguas estranhas significa a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é falar novas línguas. Quando a pessoa fala novas línguas, essa é a evidência que ele foi batizado com o Espírito Santo. Eles se maravilharam que a casa de Cornélio foram batizados. Quem está entendendo, irmão? E Paulo também, capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, 12 jovens ele encontrou, estava inibido. E ele falou: você não tem o Espírito Santo? Ele falou: nem conhecia o que é Espírito Santo. Olha, irmão, tem pessoas querendo fazer a obra, tem pessoas que não, ele é crente, mas ele nem conhece o Espírito Santo, nem sabe o que é Espírito Santo, e está tentando fazer a obra. Paulo diz: você não conhece o Espírito Santo? Você não recebeu o Espírito Santo? Como não batizado? Não, nós só fomos batizados no batismo de João. Aí fala: João batizou com o batismo do arrependimento, mas vem aqui agora, eu vou te levar para um patamar maior, eu vou te levar para algo maior. Como as mãos sobre a cabeça desses 12 jovens, e eles começaram a falar em línguas estranhas e fazer a obra do Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Agora vem mudar o que a Bíblia diz. Eles estão tentando mudar. Por quê? Porque tem preguiça de orar, porque não ama mais Deus, porque acha que isso é que os Atos dos Apóstolos. Eles estão cheios de monstro, eles estão cheios de bicho, eles estão cheios de você não sabe nem o que é isso. Tem pessoas que não sabem, não têm o discernimento. Tem pessoas que pulam na carne, pula. Deixa à vontade, irmão. Não é pecado, Margarete. Tem pessoas que pulam no Espírito, pula. Não tem problema. Não é pecado. Adore. Agora, quando você vê uma pessoa caindo, retribuindo, é demônio. Pode pôr a mão e expulsar. Quem entendeu? Quando vê uma pessoa tentando falar alguma coisa para você que não tem nada a ver com a Bíblia, pode expulsar. Se você tiver o discernimento, você sabe que é demônio. Porque o demônio quer parar a marcha da igreja. O demônio não quer que você receba a unção do Espírito, vai te perseguir, mas não tema, porque o anjo do Senhor está do teu lado. Porque você, para ele, é adversário. Essa menina aqui, ó, que está passando por problema, ela hoje, ela é um problema para o diabo. Quando você vê ela sendo perseguida, uma criança, é porque Satanás sabe, enquanto ela estiver lá, eu não vou conseguir mais agir. Então vou tentar bloquear. Vou falar para a mãe dela não levar mais ela para a igreja, para o pai dela não ir para a igreja, para a mãe não ir para a igreja, mas esqueceu uma profecia. Esqueceu aquilo que Deus me usou para falar com ela, quando ela veio com as lágrimas chorando, porque o pai dela estava preso. Ela chorava para mim, eu falei: olha, eu não vou orar, que vai orar é você e eu. E ela chorando: pastor, ora para o meu pai sair de lá. Eu falei: Deus vai trazer a tua família toda para a igreja, por causa da tua fé. Então não desista, irmão, não desista, não desista. Você está numa batalha espiritual. Está numa batalha. Se você tem medo de luta, se você tem medo disso, você está fora do exército. Está salvo. Está salvo, isso sem problema. Mas se você quer entrar nas áreas espirituais, irmão, você vai ver cada demônio. Se eu for contar a minha experiência, eu nem vou, porque não acaba o culto, ó. É 9h43. Vamos deixar o resto para outro dia. Amém? Mas ainda tem o Espírito Santo enchendo, ainda tem o Espírito Santo que falou. O Espírito Santo fala, amém? Que falou, você é morada. Fica de pé. Não vou mais, mas eu acho que já foi o suficiente. Não perca o contato com Deus. Está fraco? Quem não fica? Nós estamos nesse mundão aí. Você vai passar nervoso com a família, com um irmão, com o outro.
Ora, dobra o seu joelho. Deus vai edificar você. Sabe o que Deus falou para mim esse dia? Falou ontem para mim. Para de falar, vai orar. Porque quando você parar de falar, porque você está provocando o adversário. Quando você fala, você provoca o inimigo. Porque quando você fala em línguas, ele não entende. Mas quando você fala, ele entende. Então não fale mais, porque eu quero abençoar a tua casa. Olha! Porque se você vai falar, vai ter pessoas que não vão entender o mistério, não vai entender as coisas espirituais e vai jogar maldição. E você não pode nem falar, porque se você falar, você vai entristecer a pessoa. E você seja um homem sábio. Seja um homem sábio, uma mulher sábia, você. A tua experiência com Deus é você e Deus, não tem ninguém ao lado. Não é teu esposo, não é tua esposa, é você e Deus. Aprenda isto. O contato é você e Deus. E se você se colocar, Deus faz a obra. Deus faz a obra. Eu quero orar, colocar a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo. Senhor, eu falei das coisas espirituais. Tem muito ainda o que falar. Porque a igreja precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Porque nesse mundo a tua palavra diz que nós teremos aflições. Mas é necessário vencer este mundo. Derramando o calabas como a ação da Arábia. A tua palavra diz que o próprio Paulo, Senhor, ele rogou. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Vamos agradar o Senhor. Andei achando a decanta, repete, eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo prosperidade, eu profetizo unção. Os anjos do Senhor acampam naquele que os tempos e os livra. Meu Deus, meu Pai, eu profetizo. Meu Deus, livra essa criança, não deixe que nenhum mal toque nela. Meu Pai amado, das crianças da igreja, mas que o teu povo receba unção, que o teu povo receba bênção, que o teu povo receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Eu sou pentecostal até tutano, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus agora, receba o poder de Deus agora, receba, receba, receba. Abra, vai, a santa, abra, decantarábia. Sai, 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 homem, sai. Receba a graça e o poder na tua casa. Receba em nome de Jesus agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ele receba a unção, ele receba o milagre, ele receba o poder de Deus, ele receba agora, 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 agora. Manto canta, repete, canta, narração. Receba o poder de Deus, receba. Espírito Santo toca, Espírito do Senhor toca. Dei a mão por face na vaia, chanta na vaia, canta na vaia. Você vai sentir o seu pé formigar. Não é diabetes não, é o poder do Pentecostes. Levante a mão da glória. Está repreendido esse diabetes nos infernos. Levante a mão da glória a Deus. Seu pé vai fumegar. Levante a mão da glória a Deus. O poder de Deus vai revestir você. Receba agora, receba. Aleluia. Irmãos,
Eu quero lembrar, mas é porque está dando, mas o culto só vai ter domingo, sábado não tem ainda, porque as irmãs vão amanhã levar responder uma carta, né? Amém? Então só vai ter domingo. Domingo começa a campanha. 12 dias de oração para o ano de vitória. Eu vou estar escalando os irmãos que vai estar dirigindo o culto e também vou estar vendo os pregadores. Amém, irmão? Glória a Deus. Nesse culto dos 12 dias de oração para o ano de bênção, irmão, traga o seu melhor. Faça igual o ano passado. Traga o seu melhor para Deus. Pastor, mas eu não tenho. Se você não tem, é uma coisa. Mas se você tem, traga o seu melhor, porque Deus vai escancarar as portas para a tua vida. Nós fazemos isso só uma vez no ano. Nós não fazemos isso todos os dias, só uma vez no ano. Então é o momento de você colocar a tua fé em ação e o nome do Senhor ser glorificado. Depois eu vou para o céu. Que a graça do Pai e a luz e consolação do Espírito Santo esteja sobre nossos corações, hoje e para todo sempre, todos digam amém, amém, amém. Está terminado. Deus abençoe. Vai, em nome de Jesus.